E para a palestra desta noite, nós temos o prazer de receber o nosso amigo Eurípides Farley. Eurípides, ele é presidente da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, evangelizador da Seara Infantil e colaborador aqui da Casa Espírita. Portanto, Eurípides, seja bem-vindo e uma excelente palestra. Obrigado, Ana. Boa noite a todos, aos que chegaram por agora. Boa noite aos amigos de casa que nos acompanham através das redes sociais, com o tema desta noite, para a gente assim refletir e buscar uma introspecção mais profunda acerca de nós mesmos, o que aqui estamos fazendo e qual o nosso papel que nós podemos modificar para crescermos, para assim buscarmos uma ascensão ao qual estamos todos destinados, conforme Leon Denis nos diz no livro O Porquê da Vida, quando ele disse que a ascensão para Deus é a nossa meta, ou seja, o nosso maior compromisso. O tema de hoje é necessidade de transformação moral, ou seja, necessidade de todos nós pensarmos, refletirmos acerca das nossas ações, do que eu posso fazer para melhorar, para progredir. Na questão 629 de O Livro dos Espíritos, contém a seguinte definição para o termo moral, que os Espíritos assim nos dizem que a moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Ou seja, a moral vai fazer nos distinguir o que é o bem e o que é o mal. É fundamentada sobre a observação da lei de Deus. O homem conduz-se bem quando faz tudo visando o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Nesta pergunta, nós assim já podemos refletir sobre o amai-vos uns aos outros, que Jesus assim nos ensinou, sobre fazei ao outro o que quer para si mesmo, conforme Jesus assim nos ensinou. Porque o proceder no bem, ou seja, fazer o bem como moral, ou seja, fundamentada na observação da lei de Deus, ou seja, aquele que pratica a lei de Deus, segue os ensinamentos do Cristo. Conta-se certa vez que Chico Xavier chegou à casa espírita que frequentava e viu uma multidão de pessoas na porta, do lado de fora. E assim ele perguntou: o que essas pessoas querem? Um amigo trabalhador da casa respondeu a Chico: eles estão procurando passe, precisam de passe. E aí Chico diz assim: eles não precisam de passe, precisam de pá. Pá, a ferramenta como utilizada como utensílio de trabalho. Então Chico diz assim: eles precisam de pá. E nós vamos entender com essa metáfora, ou seja, com essa passagem que é contada, que Chico assim diz, que os ensinamentos de Jesus pedem de nós definitivamente esta pá, ou seja, esta ferramenta de trabalho no campo do Espírito, ou seja, que é trabalharmos o nosso sacrifício, a nossa renúncia, o nosso esforço, a nossa força de vontade, a nossa transformação moral, ou seja, as nossas atitudes. Ou seja, conforme Kardec assim traz para nós, que o trabalho é toda ocupação útil. Ou seja, a gente assim compreender nesta parte que somente trabalharemos, ou seja, somente buscando trabalhar é que nós edificaremos o reino de Deus em nós, ou seja, nos transformar moralmente, caminhar para este crescimento, para essa ascensão que todos estamos destinados. Então precisamos aprender a não voltar o nosso olhar para Deus e Jesus somente com o interesse de pedir algo. Lembrar somente nesse instante de pedir. Devemos nos desvincular da ideia de que frequentando uma casa religiosa, ou seja,
estando aqui no Centro Espírita, realizando rituais conforme certas agremiações colocam, dogmas, rezas, tomando apenas o passe e pagando o dízimo, já estamos agradando a Deus. Isso não é tudo. Na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, nos pergunta Kardec se para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal. Ou seja, se para nós continuarmos caminhando, seguindo a essa ascensão espiritual que todos estamos destinados, basta apenas eu não fazer o mal. E os Espíritos nos dizem que não é só isso. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então não é não fazer o mal, é fazer o bem no limite de nossas forças, entendendo que se eu deixar de fazer um bem, pode resultar isso por eu não ter agido, ou seja, colocado em prática o Evangelho, colocado em prática o ensinamento. A quem é muito é dado, muito será cobrado. Então, dentro da casa religiosa, muitos seguem as exigências e fora dela transgridem as leis de Deus por acharem que já cumpriram sua obrigação dentro dela. Ou seja, é muito simples, muito seria fácil se viermos buscar tudo o que a gente quer, mas não colocar em prática lá fora. Infelizmente, muitas pessoas só buscam a casa religiosa, ou seja, vão à igreja, vão à casa espírita para solucionar problemas, para pedir algo. O Espiritismo explica a causa dos problemas, a necessidade da transformação moral, da prática da caridade com o próximo e com nós mesmos, quando nos convida a refletir que fora da caridade não há salvação, e não é fora da igreja, ou seja, fora de achar que vir somente buscar o que quer é que será salvo, nesse sentido. O Espiritismo, então, explica para todos nós a causa dos nossos problemas, a necessidade que temos de transformação, ou seja, da prática deste amor em movimento, que é a caridade, que é a ação no bem, que é agir em prol do outro, em prol de nós mesmos, com o próximo e conosco mesmo. Muitos querem solucionar os efeitos de suas dores e aflições, ao invés de solucionarem as causas. Muitos procuram porque está sentindo dor, mas não procuram entender o que está causando essa dor, ou o que eu tenho feito que proporciona essa dor, esse mal-estar, todas essas questões. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, com o capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos, no item, o sacrifício mais agradável a Deus, os Espíritos assim vai nos dizer: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai vossa dádiva junto ao altar, e ide antes reconciliai-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai e oferecê-la. Isso está em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 23 e também 24. Então, no Evangelho, assim os Espíritos vão nos dizer que quando diz, quando Jesus diz, ide reconciliai-vos com o vosso irmão, antes de despordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável a Deus é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Que antes de apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ou seja, quando estávamos falando aqui sobre procurar a casa religiosa para buscar as suas oferendas, ou seja, pedir algo para si, esquecendo que essa compreensão e esse entendimento, ele precisa ser exteriorizado, ou seja, vivenciado nas nossas relações do dia a dia.
praticando, ou seja, nas ações do nosso cotidiano. Então, assim Jesus nos convida a quando retornar, ou seja, antes de qualquer coisa, antes de vir buscar pedir qualquer coisa, analise primeiro se o que você está pedindo, você não precisa antes buscar uma realização mais profunda de compreensão com o teu próximo. Porque às vezes a gente vem aqui para pedir, ó Senhor, ilumina minha vida para que aquele sujeito me perdoe. Mas e eu estou fazendo o processo do perdão, de perdoar, de entender o que o outro está na minha vida para a gente buscar esse amor um pelo outro, esse sentimento de confraternizar, ou seja, de fraternidade, de servir conforme Jesus assim nos coloca. Entretanto, entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Então, se eu venho buscar, ou se nós viemos buscar algo para nós, primeiramente refletir e compreender que precisamos trabalhar os nossos sentimentos para interiorizar o Evangelho dentro de nós. Assim, é uma questão de merecimento. Para eu receber alguma coisa, é dando que se recebe, conforme São Francisco nos diz, ou seja, eu tenho que buscar agir nesse mesmo sentido. Primeiro, eu faço a minha parte, conforme o Evangelho assim nos coloca. Fazei primeiro a vossa parte. Então, só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Ou seja, somente após nós buscarmos esta compreensão de fazer o bem no limite de nossas forças, fazendo ao outro o que quer para si mesmo, e buscar realizar essa ação de perdoar as ofensas que temos feito e também a que temos praticado, é que nós podemos começar a entender o nosso processo de transformação, de serenidade, de buscar sermos pessoas mais felizes no sentido de amar-nos como Jesus nos amou. Busquemos Jesus para aprender seus ensinamentos e colocá-los em prática. Somente buscando Jesus onde estivermos, porque ele deixou bem claro que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, se não está havendo da minha parte ações, se eu não estou agindo, é uma fé morta, é uma fé sem obras, é uma fé que infelizmente eu não estou buscando praticar. Ou seja, acreditar nele e fazer o que ele pediu, e o que ele pediu, ou seja, acreditar nele e não fazer o que Jesus assim nos recomenda, é algo inútil. Ou seja, vir até o altar, querer recompensas, ou seja, querer nos beneficiar, sendo que nós não estamos fazendo o mesmo. Agir conforme Jesus assim nos coloca, fazendo ao outro o que se quer para si mesmo. Mahatma Gandhi assim disse: nós temos que ser a mudança. E o que vem a ser esse significar mudar? O que vem a ser para nós buscar essa mudança? Nada mais do que simplesmente dar uma outra direção. Arrumar de outro modo, ou seja, deixar uma coisa por outra, transformar. Ou seja, dar de si, conforme Jesus assim nos coloca. Jesus, diante de um homem paralítico, pergunta-lhe: queres ser curado? Pensa para todos nós. Jesus nos perguntando: queres ser curado? Isso está em João, no capítulo 5, no versículo 6. E o homem assim diz para Jesus que queria ser curado daquele mal. Jesus sabia que o desejo de melhoria, ou seja, sabe que o desejo de melhoria são fundamentais para uma efetiva reabilitação. Tanto que em diversas outras situações, quando alguém se recuperava, ele dizia assim: tua fé te curou. Então, se nós queremos sermos curados de algum mal, nós temos que ter essa fé. E a fé é o quê? Essa fé com obras que Jesus assim coloca para nós, com ações, praticando, fazendo de fato essa introspecção profunda de realização, ou seja, de
interiorizar em nós o Evangelho com ações positivas no bem. Sendo assim, sua pergunta teve por objetivo levar o paralítico a refletir sobre a importância da própria força de vontade. Quando Jesus o pergunta se ele quer ser curado, e ele assim busca refletir: quero sim ser curado deste mal. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ao referir sobre a diferença entre os espíritas imperfeitos e os verdadeiros, assim nos diz. Kardec traz, através dos amigos espirituais, esta recomendação para todos nós, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. É tudo questão de vontade firme. E vontade, conforme Emmanuel nos coloca para todos nós no livro Pensamento e Vida, é algo que tem que ser bem trabalhado, que tem a ver com a nossa fé. Quando Jesus coloca: se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, se você tiver uma vontade firme, uma perseverança em tudo isso, você é capaz de realizar todos esses prodígios. Jesus assim disse para todos nós, que nós podemos tudo isso e muito mais, se nós tivermos a fé realmente com essa ação, com essa vontade, buscando ser útil e buscando servir. Entregar-se à doença, aos problemas e conflitos, às dificuldades, é contribuir para que todos eles continuem com seu ciclo de sofrimento. Se nós nos entregarmos a isso, nós estamos contribuindo para que fiquemos mal. Então, ou seja, não renovar as atitudes é manter-se nesse ciclo de sofrimento. Não renovar as nossas ações, não buscar refletir sobre o que temos feito ou o que podemos fazer para melhorar, conforme o próprio Santo Agostinho nos coloca para refletir na pergunta 919, quando Kardec assim indaga: de que forma, qual a maneira, qual o meio mais eficaz, como podemos melhorar nesta vida. E aí Santo Agostinho nos fala sobre o conhecimento de si mesmo, sobre nos conhecer melhor, para assim procedermos de acordo, ou seja, fazendo uma autoanálise reflexiva sobre nossos atos, sobre as nossas ações, se não há nada que eu tenha feito no decorrer do dia de hoje que possa ter prejudicado a outro, prejudicado a mim mesmo e me prejudicar, vamos dizer assim, na minha retorna, ou seja, no meu retorno à pátria espiritual. Entregar-se à doença, ou seja, nos colocarmos nesse estado aflitivo e não buscar sair dele, é continuar nos magoando, é continuar sentindo todos esses pesares. O medicamento para as nossas enfermidades morais é interno e não externo. Ele está em nós. Quando Jesus diz que a tua fé te curou, ele diz que o medicamento que está aí dentro fez com a sua vontade firme aflorar a sua vontade de crescer, de melhorar. Então, a tua fé te curou. Jesus poderia simplesmente ter dito: levanta-te e anda. Mas falou: levanta-te, toma o teu leito e anda. Isso está em João 5:8. Isto é, toma a tua estrada, segue a tua vida, aquele que perseverar será salvo. Então, não é algo que outro vai fazer por nós. Nós temos que ter essa vontade ativa, essa vontade firme de querer melhorar, de querer seguir, de querer crescer. Está em nós. A fé, conforme Jesus coloca, é essa vontade, essa busca de querer melhorar. Jesus fez com que o paralítico superasse as resistências internas, estimulando assim a essa força de vontade, a confiança, que é essa fé. Ainda temos resistência, nós temos resistências às mudanças e precisamos perceber o que impede a solução dos problemas físicos e psicológicos que ainda trazemos, ou seja, nos conhecer melhor, fazer essa autoanálise que Santo Agostinho nos convida a refletir, a pensar, a nos conhecer melhor. Somos apegados à própria maneira de pensar,
ainda de agir, e recusamos tudo o que nos questione, ou seja, que aponte nossas falhas. Nós ainda estamos apegados a tudo isso. Ainda acreditamos ser humilhante ter de admitir nossos equívocos, de ter que alterar nossas posturas, de ter que mudar nossas decisões. Isso, infelizmente, nós todos trazemos ainda enraigados, como se fôssemos a verdade suprema, como se nós estivéssemos com a razão de tudo. Ter a fé raciocinada, conforme Kardec nos coloca, que a única fé inabalável é aquela que a fé inabalável é aquela que encara a razão em todas as épocas, ou seja, ter esse questionamento interno em todos nós para pensar, para refletir, para buscar através deste processo evolutivo nosso, buscar essa ascensão de crescimento. É a mudança interior que deve ser buscada, muito mais do que a exterior. E muitos estão, infelizmente, buscando essa mudança exterior, esquecendo da interior. Onde está o teu tesouro, está o vosso coração. Assim Jesus nos explica. Existem indivíduos que, infelizmente, diante de uma situação aflitiva, resolvem viajar ou mudar de lugar, de trabalho, de casa, como se isso iria resolver seu problema com o seu vizinho, com sua mãe, com seu irmão, consigo mesmo. Fugir não vai resolver os nossos problemas. Temos que encarar de frente, ou seja, a fé raciocinada de encarar face a face tudo para que possamos refletir e analisar. Não adianta querer sair daqui e mudar para outro país, para outro estado, porque aquela pessoa você não consegue mais conviver com ela. Nós levaremos conosco, porque está escrito na nossa consciência. É a nossa consciência que vai nos cobrar as atitudes que temos que tomar para resolver todas essas questões internas. Quando não permitimos a mudança em nosso mundo interior, exigimos a mudança na realidade exterior. Ou seja, e com isso a culpamos por não corresponder às nossas expectativas, às nossas frustrações. A necessidade da mudança em nossa existência afeta nosso comodismo e o nosso conforto, solicitando a todos nós uma reciclagem de conceitos, ou seja, de crenças, de valores, um repensar de posturas, de costumes, de hábitos e um direcionamento aos pensamentos e sentimentos. Não é uma tarefa fácil, mas dependerá apenas de nós para realizá-lo. É a cada um segundo as suas obras, ou seja, é a cada um foi dado a condição de crescer. Ninguém cresce para você, ninguém busca resolver suas questões. Você é que tem que resolver. Jesus assim disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso está em Marcos, no capítulo 8, no versículo 34. Ou seja, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. As mudanças necessárias não deixam de representar um processo trabalhoso, ou seja, uma cruz que precisamos abraçar todos os dias, ou seja, carregar todos os dias. Todavia, Jesus deixou bem claro e deu a entender que, se o adotássemos como modelo e guia, como caminho e verdade e vida, certamente nós não fracassaremos. Jesus assim nos convida: segue-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, aquele que me seguir terá vida em abundância. Então, buscar esse entendimento, refletir sobre as nossas ações e segui-lo. Segui-lo não significa que necessariamente tenhamos de mudar o nosso caminho, mas, na grande maioria das vezes, apenas o jeito de caminhar. Porque, às vezes, estamos caminhando, conforme já disse anterior, ao nosso jeito de levar, conforme o que eu acho que deve, conforme aquilo que eu trago como verdade absoluta, como razões de ser, e não conforme os ensinamentos de Jesus. Não conforme Jesus assim
nos exemplificou, mostrando esse caminho para segui-lo. Joana de Ângeles assim nos diz que quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis, ou seja, do campo mental, que contribuem para a realização da meta. Quando nós, então, nos aspiramos para essa mudança para melhor, irradiamos essas energias, ou seja, começamos a sintonizar com essas benéficas energias que Jesus assim coloca para todos nós, que nós podemos caminhar neste caminho. Através de contínuos esforços, Joana de Ângeles continua a dizer, que direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levarão ao êxito como decorrência normal do querer. Nenhum milagre ocorre nessa atitude que resulta do empenho individual. Então não há milagres. Voltando à parábola, quando Jesus coloca para o paralítico, que a tua fé, levanta-te e anda. Ou seja, todos nós podemos fazer essa introspecção e de colocar em prática essas ações positivas, de trabalhar o nosso ser e buscar esta melhora espiritual para todos nós. No caso do paralítico, não foi Jesus quem o curou, mas o doente que se reabilitou em contato com o Cristo. E é isso que ele nos convida, quando ele nos convida a caminhar com ele, a se reabilitar neste caminho. Ou seja, não precisamos mudar o nosso percurso, apenas entender que neste percurso nós temos que caminhar com Jesus. Como afirma Joana de Ângeles, nenhum milagre aconteceu, porque a cura é a consequência das próprias buscas. Nas palavras dos Espíritos Superiores, ela é simplesmente o resultado de uma firme vontade, ou seja, de fé. Essa busca, ela é toda nossa. É a nossa fé, é agir, é prosseguir buscando. Então, o Espiritismo assim nos ensina que a infância, a juventude, a velhice são situações passageiras e estamos condicionados às fases do corpo físico e não se referem ao espírito. O espírito, enquanto encarnado, preso às injunções da matéria, necessita passar por essas condições importantes ao seu aprendizado. Mas como o espírito não é criança e nem velho, é espírito. Somos espíritos eternos. Estamos aqui nessas várias existências buscando, através deste aprendizado, a compreender melhor o caminho a seguir. Então devemos fazer uma distinção entre educação e instrução. Instrução é a aquisição de conhecimentos sobre determinadas áreas do saber. Isso é nos instruir. Agora, educação é a aquisição de valores que nos transformarão perante a vida, perante o semelhante, ou seja, perante a criação universal. A educação vai nos transformar. Por isso, Kardec assim diz que a educação é essa transformação de caracteres. Fazer brotar em nós o que já está lá dentro. As virtudes. Começar essa transformação interior, a colocar ênfase naquilo que verdadeiramente somos. Encarnados aqui na Terra, estamos aqui para crescer espiritualmente falando. E só iremos consegui-lo através da reformulação do nosso modo de pensar, do nosso modo de sentir, do nosso modo de falar e do nosso modo de agir. E isso conseguiremos com a aquisição desses valores elevados através da educação, no sentido amplo da palavra. Kardec nos diz que há um elemento que não se ponderou bastante e que sem o qual a ciência econômica não passa de teoria, ou seja, a educação. E ele diz assim, não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos,
Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 917. Então, a educação é um conjunto de hábitos adquiridos, ou seja, buscar nos educar para assim começar a compreender todos esses hábitos que precisamos colocar em prática, pautados no bem. Nesse bem, conforme os Espíritos nos trazem, na pergunta 642, no limite das nossas forças, ou seja, nas nossas ações. Temos que fazer isso no limite incessante, buscar sempre, buscar refletir, analisar e praticar. Somente haverá um processo educativo quando houver a mudança de comportamento para melhor. Ou seja, somente nos transformaremos quando nós começarmos, de fato, a essa transformação, a busca por isso. O Espiritismo, assim, quando bem entendido, estudado, bem compreendido e bem assimilado, nos oferece as condições para esse aprimoramento, ou seja, para esse progressivo, para esse processo construtivo, para a aquisição destes hábitos saudáveis para o corpo e também para a alma. Por que para o corpo? Porque ainda nós estamos cometendo equívocos e trazendo malefícios ao nosso corpo físico, da mesma forma que ainda trazemos para a nossa alma, ou seja, para o nosso ser. Kardec nos diz, mas não se chegará a esse ponto progresso da humanidade se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, pela educação. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. No Livro dos Espíritos, na pergunta 685. Então, a transformação através da educação que irá nos colocar todos nesta busca desse progresso moral, ou seja, dessa construção melhor a todos nós estamos destinados. O Espiritismo, portanto, trata da educação integral do ser. A educação que visa tanto a existência presente, como a vida espiritual, as encarnações futuras e o destino para o qual fomos todos criados. Todos criados, a perfeição espiritual relativa a que todos somos suscetíveis. Buscar o entendimento disso, buscar compreender essa transformação pela educação dos nossos sentimentos, pela educação do nosso intelecto, buscando entender de fato que todos aqui estamos para esse caminho com Jesus. A educação integral desenvolve as potencialidades da alma. Segundo Leon Denis, devemos desenvolver 3 potencialidades, 3 potências em nossa evolução espiritual. A primeira, o amor. A segunda, a sabedoria. E a terceira, a vontade. O amor, conforme é nos colocado, é a caridade em ação, ou seja, é o agir uns pelos outros. A sabedoria é o conhecimento das leis, é o conhecimento de si mesmo, é o fazer ao outro o que se quer para si mesmo. E a vontade é essa fé firme, essa fé que transforma, essa fé que realmente transporta as montanhas, conforme Jesus coloca. No livro Fonte Viva, Emmanuel tem uma leitura muito interessante com o título Devagar, mas sempre, no capítulo 62, que ele traz assim para todos nós refletir sobre a importância assim, de nos esforçarmos em trabalhar continuamente a paciência, o equilíbrio, a perseverança e a vigilância com o fim de buscarmos de forma progressiva e segundo as nossas capacidades enquanto espíritos em evolução, esse aperfeiçoamento moral e espiritual. Segundo Emmanuel, ele diz assim, que na natureza nada se realiza aos saltos. E na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Lei divina não existe privilégio em parte alguma. Significa dizer que, em conformidade com as leis divinas, tudo tem o tempo certo de acontecer. Sobretudo no que diz respeito às situações relacionadas à nossa jornada evolutiva. No Antigo Testamento, em Eclesiastes, no capítulo 3, versículos 1 e 2, está escrito que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito deixado debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer.
tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E aí tem uma pergunta para a gente refletir, trazer isso para o nosso íntimo, no nosso dia a dia. Como estamos trabalhando as nossas ansiedades? Eu consigo lidar com as vontades e os desejos imediatistas que muitas vezes dominam o meu modo de ser e de agir? Será que esses desejos condizem com as minhas reais necessidades enquanto espírito imortal? Emmanuel nos diz que a vida é processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Todos nós somos espíritos imortais, vivenciando uma experiência transitória na matéria. Assim, ainda que o corpo físico venha a se enfraquecer e perecer, o espírito, por ser imortal, se encontra em processo contínuo de renovação. Conforme nos esclarece Kardec no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 3, no item 9, ele diz assim: uma só existência corporal é evidentemente insuficiente para o espírito adquirir tudo o que lhe falta no campo do bem e se desfazer de tudo que possui de mal. É insuficiente, mas é possível para todos nós, já nessa existência, galgar esses passos e caminhar melhor para assim já ir suavizando, ou seja, conforme o Espírito Miramês nos coloca, já colocar um pezinho lá no céu, porque o céu e o inferno é um estado de consciência. Então todos nós temos que ter a consciência de que se as coisas estão dando errado ou se não estão caminhando conforme nós queremos, algo precisa ser pensado, algo precisa ser analisado, conforme Santo Agostinho coloca. Fazer essa análise, essa introspecção profunda e analisar nossas ações, nossas atitudes. Assim, na condição de espíritos imortais, é importante refletirmos na maneira como estamos conduzindo a nossa vida. Nossa evolução ocorre, portanto, de forma progressiva, em conformidade com as nossas escolhas. É a cada um segundo as suas obras, ou seja, a cada um segundo o que plantou, o que está semeando. Não iremos colher nada do que nós não plantamos. Que escolhas estamos fazendo? Quais são as nossas metas? Essas metas estão em conformidade com os ensinamentos de Jesus? Será que eu estou fazendo algo que, conforme Santo Agostinho assim nos alerta, não está prejudicando alguém? Fazei ao outro o que se quer para si mesmo. Tem uma passagem no Evangelho que diz que de Deus não se zomba, ou seja, podemos escolher do próximo, esconder do próximo, esconder da esposa, do marido, dos filhos, mas de Deus não se zomba, ou seja, nós não esconderemos nada, porque precisamos entender que está na nossa consciência a lei de Deus escrita. Então nós sabemos o que precisamos melhorar, o que precisamos refletir. Como estamos nos esforçando para alcançar essas metas, ou seja, para procurar refletir e refazer o nosso caminho, se estamos ainda vivendo equívocos. Não podemos esquecer que as ações praticadas hoje, certamente em algum momento da nossa existência, irá repercutir. Assim, a importância de passarmos naquilo que estamos semeando e cultivando. Ou seja, tudo que tem acontecido, a gente tem que refletir nas ações que temos praticado. Será que estou trabalhando de maneira positiva e proveitosa para o meu processo de transformação? Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides, assim nos diz Emmanuel, o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno, para que possamos pensar, parar e refletir. As nossas conquistas morais e espirituais ocorrem de forma gradativa, passo a passo, à medida que nos esforçamos para
melhorar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. E nesse processo de aperfeiçoamento, ressaltamos a importância das pequeninas e singelas ações do dia a dia, conforme Santo Agostinho nos coloca. Faça aquela análise diária, tudo no decorrer do dia de hoje, ao deitar, para dormir, voltando ao que nós falamos lá no início, para vir até o altar íntimo e pedir. Lembre-se, no fundo, não há nada que precisa ser corrigido. Se não há nada que eu tenha feito que me desabone, ou seja, me faça pensar e tomar uma nova postura. Temos o dia de amanhã para, no caso, corrigir os equívocos, para buscar melhorar. Então nós temos cada dia, conforme Jesus coloca, a cada dia basta o seu mal. Reflita hoje, mas age amanhã. Coloque em prática para assim proceder melhor. Então, será que estamos trabalhando de maneira positiva e proveitosa para esse nosso processo transformador? As nossas conquistas morais e espirituais ocorrem desta maneira gradativa. Então, nesse processo de aperfeiçoamento, estamos precisando refletir sobre esse nosso servicinho diário, conforme Emmanuel coloca, sobre esse processo de crescimento. Um sorriso amigo, um abraço fraterno, uma palavra consoladora, um gesto de gentileza, aquele momento em que paramos simplesmente para ouvir o outro. O respeito e a tolerância com aqueles que pensam de uma forma diferente que a nossa. Atitudes pequeninas, mas que fazem grande diferença em nossas vidas e na vida daqueles com os quais convivemos. Isso é o servicinho diário, isso são as atitudes de cada dia, de começar a ter ações nesse bem, conforme nos traz os amigos espirituais, nesse limite das nossas forças. E Emmanuel assim coloca: há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda, prossegue mesmo assim. Nos encoraja, Emmanuel. Nessa busca pela nossa transformação moral, certamente iremos nos deparar com as dificuldades, com as dores, com os sofrimentos, mas como nos diz o Espírito André Luiz, não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução, necessários ao caminho de todos. Isso está no livro Coragem, no título Lição para nos renovarmos. E Emmanuel assim conclui: guardemos a lição e caminhemos para diante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre, ou seja, passo a passo, dia a dia, conforme foi nos colocado por Kardec no livro Céu e Inferno, em uma existência só. Não é possível aqui nós resolvermos todos os nossos processos, mas é uma construção diária, conforme Emmanuel assim está colocando, e conforme André Luiz coloca, que todos esses ingredientes das dificuldades que surgem, na verdade, é para o nosso próprio despertar. Para assim aprender a nos conhecer, para assim aprender que há algo que precisa ser corrigido, ser melhorado, para que eu continue a minha caminhada. No livro Renovando Atitudes, tem uma passagem também muito importante para assim refletirmos sobre essa transformação. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4. Ou seja, pelo esforço que nós nos colocamos dispostos a melhorar, a buscar essa reflexão profunda sobre tudo que nós precisamos corrigir. A reforma íntima é um trabalho processual, ou seja, que significa aquilo que obedece a uma sequência. Em conceito bem claro, é a habilidade de lidar com as características da personalidade, melhorando os traços que compõem suas formas de manifestação, como caráter, temperamento, valores, vícios, hábitos,
desejos são alguns desses caracteres que podem ser renovados ou aprimorados. O meio prático e eficaz de consegui-lo, conforme nos ensina os bons espíritos da codificação, conforme Santo Agostinho diz, é o nos conhecer a nós mesmos. O autoconhecimento, através das luzes da imortalidade, que se espraia dos fundamentos espíritas, é um mapa de como chegar ao eu verdadeiro. Ou seja, é o caminho. É conforme Jesus nos convida a caminhar com Ele, a tomar a nossa cruz e segui-lo, burilando os nossos sentimentos, construindo o nosso caráter nessa transformação moral. Renúncia, ou seja, a mudança íntima exige seletividade social dos ambientes e costumes, em razão dos estímulos que produzem reflexos no mundo mental. Renunciar a certas questões que não mais dão sentido, que não mais me edificam, que não mais trazem nada de que vai me fazer crescer. Aceitação da sombra, ou seja, sem a aceitação da nossa realidade presente, poderemos instaurar um regime de cobranças injustas e intermináveis conosco e posteriormente com o outro. Ou seja, não aceitar-nos como somos, não querer entender a nossa realidade e buscar refletir no que eu posso fazer para me transformar num ser melhor. A mudança para melhor não implica em destruir o que fomos, mas dar nova direção e maior aproveitamento a tudo que conquistamos, inclusive os nossos erros. Quem nos diz isso é o Espírito Hermas Dufour, no livro Renúncia. Todos nós somos espíritos imortais, conforme falamos. Todos nós aqui estamos buscando essa ascensão. Através do conhecer-nos a nós mesmos, podemos dar esse direcionamento. O auto-perdão, a aceitação para ser plena, precisa desse perdão. Ou seja, esse recomeço é a palavra de ordem no serviço de transformação pessoal. Voltar para nós mesmos. Voltar conforme Jesus assim nos coloca, voltar a este altar íntimo e refletir sobre as nossas ações. Cumplicidade com a decisão de crescer. O objetivo da renovação espiritual, ele é gradativo, mas exige devoção. Não é serviço para fins de semana. Não é nada que nós não podemos fazer. É uma questão diária, é uma construção de posturas. Vigilância é a atitude de cuidar da vida mental, cultivar bons hábitos, higienizar os nossos pensamentos, da meditação no conhecimento de si mesmo, ou seja, refletir diariamente. E por último, para a gente refletir quais os meios podemos assim buscar para melhorar, os amigos nos dizem sobre a oração, que ela é a terapia da mente. Sem oração, dificilmente recolheremos os germes divinos do bem que constituem as correntes de energia superior de vida. Através dela, igualmente, despertamos na intimidade forças nobres que se encontram adormecidas ou sufocadas pelos nossos descuidos de cada dia. E também o trabalho. Os sábios guias já disseram a Kardec que o trabalho é toda ocupação útil. Dar utilidade a cada momento dos nossos dias é um processo sublime de investimento de segurança e defesa aos projetos de crescimento interior. Buscar tudo isso para assim refletirmos nesse conhecer a nós mesmos e tentar entender qual o meio prático podemos fazer para assim refletirmos e caminharmos melhor. Santo Agostinho nos deu, vamos dizer assim, uma chave, um ensinamento, lá na pergunta 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Qual o meio? O que eu posso fazer hoje para começar a ser melhor comigo primeiro, com o outro, para seguir conforme Jesus assim nos convida, neste caminho de verdade e vida, nesta compreensão melhor, nessa necessidade que todos temos dessa transformação moral, desse
de fazer brotar, ou seja, de trazer para fora o que está dentro através dessa educação dos caracteres, da transformação do ser espiritual que somos para esse ser que deveria estar em conformidade com o Evangelho e não em conformidade com o que eu acho que deveria ser. Então, portanto, temos todos um ensinamento profundo. Jesus nos convida: tome a tua cruz e segue-me tu. Este é o caminho. As dificuldades, conforme a André Luiz aqui colocou para nós, vão surgir, mas elas são para o nosso aprimoramento, para assim vencendo a cada dia, conforme Jesus coloca, para a gente caminhar e seguir. Nada será dado a nós sem merecimento. Nada nós ganharemos sem termos feito a nossa parte. É a cada um segundo aquilo que plantou. Cada um segundo as suas obras. Então, cabe-nos, portanto, trabalhar para evoluir, progredir e melhorar. Este é o nosso compromisso que aqui estamos. De que forma? Quais os meios? O que eu posso fazer? Reflete aí na pergunta 919, busquem, estudem e analisem. Qual é esse meio dado a todos nós? É nos conhecendo e praticando ações no bem, fazendo ao outro o que se quer para si mesmo. Assim Jesus nos convida, que possamos sair daqui hoje, refletir, pensar, para amanhã levantarmos mais dispostos, mais propensos a fazer para nós e para o outro ações no bem. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado, uma boa noite.